Mulher, nesse vídeo eu vou te falar como que você consegue emagrecer na menopausa sem precisar fazer dietas restritivas, passar fome ou ficar sofrendo, tendo que abrir mão de tudo aquilo que você gosta. E na sequência eu quero já te fazer uma pergunta. Se daqui a 2 meses você tivesse a certeza que você já estaria aí com menos 3 quilos de gordura, menos barriga, podendo vestir roupas que hoje talvez não entre ou que fiquem muito apertadas a ponto de pular a barriga, mas que essas roupas agora elas não estão mais assim, elas estão boas de vestir. Você está com mais energia, mais disposição, o intestino funcionando regularmente, sem aquele estômago alto que te incomoda, os gases, dormindo melhor, tendo uma autoestima mais elevada. Você ficaria feliz? Sim ou não? Bota aqui nos comentários se daqui a 2 meses você tivesse assim, você ficaria feliz. Por que eu estou te falando isso? Porque ontem eu atendi uma paciente, ela fez um retorno de 2 meses, né, do protocolo, e, e foi bem interessante a nossa conversa. Ela falou assim, Lucas, olha, eu consegui perder 3 quilos até agora. E ela estava um pouco frustrada. E isso aqui é bem interessante, porque eu quero trazer esse primeiro elemento para você. Quando nós não temos uma expectativa alinhada com a nossa realidade, nós vamos estar sempre frustrados e essa frustração leva à desistência. Talvez você já tenha vivido esse ciclo de frustração, desânimo, comer errado, para você meio que, eu não tô tendo resultado, eu vou comer. E aí quando você come, o teu resultado piora, aí você meio que fica mais desanimado ainda, porque você, no fundo, sabe que você não deveria estar fazendo aquilo. E aí você tenta voltar, mas você já volta sem forças, sabe? Isso vai se retroalimentando até que você literalmente desiste. E isso acontece por conta dessa expectativa desalinhada com o seu cenário. O que eu quero dizer com isso? Essa paciente, nesses 2 meses, ela teve várias situações que levou ela a não cumprir 100%. E tá tudo bem. Só que nós temos que ter consciência que se eu faço, vamos botar assim, 80%, eu vou ter 80% de resultado. Se eu faço 50%, 50% do resultado. Se eu faço 100%, 100% do resultado. E é interessante que eu não cobro das minhas pacientes fazerem 100%. Eu cobro que elas façam o seu melhor. Porque eu sei que a proporção de resultado vai acontecer, independente do quanto ela faça. E a tendência é que ela faça o melhor que ela possa. E aí, quando você não tem esse alinhamento, você entra nesse ciclo de frustração. E aí eu trouxe, né, uma clareza para ela, para que ela enxergasse, né, voltasse, botasse o pé no chão e enxergasse de fato o que aconteceu na vida dela. E aí, olha só que interessante. Quando ela chegou até mim, os principais sintomas que ela sofria era intestino preso, estômago alto, ansiedade, baixa energia, indisposição, muita compulsão por açúcar, estava sempre ali num efeito sanfona, não estava dormindo direito, muita queda de cabelo, unha fraca e muitas dores no corpo. Esses eram os principais sintomas que ela carregava, né, diariamente com ela. E aí, uma das coisas que mais incomodava no corpo dela era a barriga estufada o tempo inteiro, vivia com estufamento, sabe, um incômodo, uma queimação, e o ganho de peso que ela teve, que ela não conseguia perder de jeito nenhum, mesmo fazendo dietas, tomando remédio, fazendo tratamento estético, ela não conseguia emagrecer. Em 60 dias conseguiu perder 3 quilos. Eu falei pra ela, como que tá a sua energia hoje? Lucas, eu tô me sentindo bem, tô com bastante energia, né? Tô acordando bem, inclusive meu sono melhorou demais. Não tô tendo mais aquele estufamento que eu sentia regularmente, a minha ansiedade diminuiu. Eu literalmente estou realmente uma outra pessoa. E aí eu falei assim, tá, ótimo. Agora, imagina que se daqui a 2 meses você tiver com menos 6 quilos no total. Você já vai estar próximo dos 10 quilos que você quer. Você vai ficar feliz? Com certeza. Legal. Mas 2 meses, então a gente está falando aí num total, né, em janeiro de 2026 você vai estar com 9 quilos mais magra. Você vai ficar muito feliz? Pô, demais. Veja,
Olha a diferença da percepção dela hoje para daqui a 4 meses. Só que o que ela não enxergou dentro do que eu trouxe, do que ela estava vivendo, e só foi enxergar quando eu trouxe isso para ela, é que ela tá na jornada. Ela tá no caminho. E aí eu ainda finalizei uma pergunta falando assim: qual sensação de esforço que você teve, de sofrimento, nesses 2 meses para perder esses 3 quilos? E ela falou: nenhuma. Nenhuma. E talvez você, mulher, que esteja me assistindo agora, você sabe o que é passar fome para emagrecer, parar de comer doce, parar de comer um monte de coisa, arroz, coisas simples que você ama, às vezes um pãozinho, e você perde até que peso. Vamos falar assim, cara, você tem um resultado legal, tem lá, sei lá, 5 quilos em um mês, 10 quilos em 2 meses, sei lá. Só que o peso que você carrega com você é muito grande. Ou talvez, até pior, você passa por uma série dessas coisas e não tem o resultado que você gostaria. Porque o que eu mais vejo aqui são mulheres que assistem meus vídeos. Teve até uma que falou, eu vou até botar aqui vou destacar aqui o comentário que ela fez. Ela falou: Lucas, olha só, tô fazendo um jejum intermitente, tô comendo pouco e tô 10 quilos acima do meu peso. Eu não consigo emagrecer. Olha isso. Então você percebe que existem várias situações que são muito piores que essa paciente estava vivendo, que ela mesma já tinha passado, mas ela não estava enxergando isso. E isso aqui, como eu trouxe, é o que mais mina o teu processo. Porque você não consegue enxergar a realidade. Você literalmente começa a olhar para o lado negativo da coisa. E se essa paciente não tivesse tendo esse acompanhamento, com certeza ela desistiria. E sabe por que ela falou que não teve esforço? E aqui é o ponto central desse vídeo. Ela é casada, então ela mora nos Estados Unidos, só que ela tem uma rotina diária que ela quase não fica com o marido. Então o marido sai para trabalhar, ela fica em casa, faz as coisas dela e o marido dela só chega à noite. E é o momento que eles têm para ficar junto. E aí o que acontece? Toda sexta-feira eles têm um momento de jantar junto. Ela falou: Lucas, lá no início da consulta, ela falou: Lucas, eu não consigo abrir mão desse jantar com meu marido. É uma coisa que a gente, né, tem toda semana e tal. Não precisa. Então, no primeiro mês, teoricamente, ela falou para mim que iria sair uma vez. Então, veja, ela perdeu 1,5 kg, melhorou toda a situação de saúde dela, saindo uma vez, teoricamente, com o marido. Quando a gente fez a segunda consulta, que aí a gente entra na segunda fase, ela falou para mim que ela tinha saído algumas vezes durante a semana, ela tinha saído realmente sexta-feira com o marido, no domingo ela costumava tomar café fora com o marido. De verdade, mulher, imagina você hoje, estando aí mais magra, como eu falei, 3 quilos mais magra, né, nesses 2 meses, com todos esses sintomas que hoje te afligem sumindo e você podendo aí ter um jantar com o seu marido no final de semana, tomar um café da manhã numa padaria, podendo comer doce, você ficaria feliz? Eu acho que você ficaria feliz. Porque quando eu olho assim, eu falei assim, cara, isso é maravilhoso. E aí agora a gente entra no segundo ponto. Lucas, mas como que isso é possível? Como que essa paciente, ainda tendo esses erros, vamos botar assim, né? Ela conseguiu ter esse resultado. E aqui entra o grande diferencial do protocolo DDR, que é o meu método de desinflamação intestinal e emagrecimento para mulheres acima dos 40 anos. Porque todas as pacientes, quando elas aplicam um protocolo, eu não estou olhando para o aspecto restritivo, eu não estou olhando para o que o método tradicional de emagrecimento traz, que é a restrição. Eu não estou olhando necessariamente para a comida. Ó, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Eu não olho para isso. Porque isso não funciona. Você já está cansada de saber. Você já fez várias dietas e você sabe que não funciona. E aí a ciência, né, olhando agora na parte científica, a ciência já mostra que mulheres acima dos 40 anos vão começar a ter um desequilíbrio no corpo, principalmente no intestino. E o intestino é o nosso segundo cérebro. E se esse segundo cérebro não estiver funcionando, nada no corpo funciona. Então, o protocolo DDR, ele literalmente trata essa raiz. E para você conseguir emagrecer sem precisar abrir mão das coisas que você gosta, né? Sem precisar passar fome, sem fazer dietas restritivas, você
também precisará olhar para o seu intestino a partir de agora. E quando a gente fala em olhar para o intestino, o que eu quero dizer com isso? A combinação dos alimentos corretas que vão ajudar o seu intestino a desinflamar. É isso que você precisa focar. É isso que você precisa estar diariamente fazendo. Porque quando a gente olha para a estrutura da alimentação dessas pacientes, é uma estrutura simples. São alimentos que você tem em casa. Eu garanto para você. Só que aqui a gente está combinando eles corretamente. E além de combinar corretamente, a gente está controlando essa quantidade. E aí, só para você ter uma noção de como que era a rotina dessa paciente, e eu vou trazer isso para você, porque você provavelmente também vive nessa condição que ela está hoje, em termos de sintomas, de não estar emagrecendo, e talvez você também tenha uma rotina parecida com a dela. E aí você vai entender o que a gente trabalhou para que ela pudesse ter esse resultado. Primeira coisa que eu pergunto para ela, né? Eu tenho um questionário que eu mando sempre para as pacientes para eu entender a realidade delas e entrar na consulta com muito mais clareza de como eu vou ajudar essas pacientes, né? E aí eu pergunto assim, ó, você costuma seguir um horário para se alimentar? Bota aqui nos comentários, você costuma seguir um horário para se alimentar, sim ou não? Ela falou assim, às vezes. Tomo café regularmente, mas às vezes pulo o almoço. Mas eu janto todos os dias. Aí a segunda pergunta eu venho falar assim, ó, você costuma fazer quantas refeições diárias durante a semana? Aí ela falou, ó, de 3 a 4. Café da manhã, almoço, lanche e jantar. Quando ela pula o almoço, ela come 3 vezes. Quando ela não pula, 4 vezes. Com que frequência você costuma sair do planejamento, né? Belisca. E ela falou assim, ó, uma vez por semana janto fora, né? Que ela tinha comentado, mas fico o tempo todo comendo um salgadinho, uma bolacha fora de hora. Ou seja, ela tem o hábito, né? Ela tinha o hábito de ficar beliscando. Eu falei para você sobre a combinação certa dos alimentos, certo? Eu falei sobre as quantidades, não falei? E tem um terceiro elemento que o protocolo DDR trabalha, que eu chamo de rotina alimentar. Portanto, até que eu falo aqui, você costuma ter horário fixo, você costuma ter quantas refeições por dia e você belisca? Quando a gente fala de rotina alimentar, uma rotina alimentar é uma alimentação que você segue diariamente. Quando você não tem uma rotina alimentar, e o que é não ter uma rotina alimentar? É o que essa paciente trouxe. Olha, eu às vezes como o almoço, às vezes não. E aí ela passa a ter uma rotina que é instável, ou seja, um dia ela faz 3 refeições, um dia ela faz 4. E o que isso tem a ver com o teu emagrecimento? Tudo. O nosso corpo, e o nosso intestino principalmente, eles são uma estrutura biológica que é totalmente adaptado a uma rotina. E se você começa a sair dessa rotina, né? Ou seja, se você começa a cada dia a fazer uma coisa, você vai ter respostas diferentes, vamos dizer assim, né? O que é isso? Você vai começar a se sentir diferente. E eu vou usar o exemplo dessa paciente, fica mais fácil. Quando ela pulava o almoço, por exemplo, o que acontecia? Ela ficava com mais fome. Ela tinha mais desejo. E por isso que ela, o tempo todo, como ela diz aqui, ó, ela comia salgadinho, comia uma bolacha, comia um doce. Então, a alimentação, ela precisa estar baseada em todo esse cenário. Não só no processo de desinflamação, mas nas tuas dificuldades. E aí a gente regula tudo isso como? Criando uma rotina alimentar, que eu, no protocolo, o primeiro passo dessa rotina é trabalhando 5 refeições. Então essa paciente passou agora, lá no início do protocolo, fazer café, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Veja, ela fazia de 3 a 4. A gente regulou isso e ela começou a ter um efeito muito diferente no aspecto do corpo. Então o cansaço que ela sentia, porque ela estava inflamada, ela estava comendo errado, mudou. O intestino que vivia travado, destravou, porque agora ela tinha uma regularidade alimentar, ela aumentou a nutrição dela e ela começou a ir no banheiro todo dia. Aquele estufamento que ela vivia tendo por conta dessa alimentação industrializada, essa alimentação errada, começou a mudar, porque agora a gente regulou. Então a primeira coisa que eu faço é essa regulação, essa organização. Inclusive você pode começar a fazer agora na tua alimentação. Seguir essa estrutura. Olha, eu preciso comer 5 refeições ao dia.
E eu sei que você pode, nesse primeiro momento, ficar um pouco impactada, mas caramba, Lucas, se eu como 3 e não emagreço, se eu comer 5, eu vou engordar. Não, porque a gente tem os outros 2 elementos que eu falei anteriormente, que é o quê? Dentro dessas 5 refeições, a gente tem um controle de quantidade. Ela não saía comendo o que ela queria. Eu introduzi uma quantidade para ela. Então você pode se basear numa quantidade que você olha e fala assim, não, isso aqui tá bom. Você pode começar assim. Mas você tem que ter essa intenção, porque muitas das vezes você come literalmente pela tua fome e saciedade. E não é mais assim. Você tem que comer a partir de uma rotina. É igual ao trabalho. Você tem horário para entrar, horário para sair. Dentro desse horário você tem que cumprir as suas responsabilidades. Você não faz o que você quer. Não. Você faz o que tem que ser feito e você entra e sai no horário que tem que ser feito. Rotina alimentar é a mesma coisa. O seu corpo necessita disso. Então, quando você começa a sair desse modo automático que você come, né, o modo reativo que eu falo, que você come de acordo com tua fome e saciedade, não, eu como o que eu preciso. E isso mudou o jogo dessa paciente. Ela começou a se sentir muito melhor e rápido, porque ela começou a regular. E é rápido, mulher. Em 7 dias tem pacientes que conseguem perder. Eu vou deixar aqui, ó. Você vai estar vendo aqui uma mensagem que eu recebi. 7 dias essa paciente perdeu 2 quilos. Por quê? Tinha intestino travado, estava toda enfesada, estava retida. Pronto, a gente regulou o intestino dela. Em 7 dias ela já começou a ir no banheiro sem laxante. Perdeu 2 quilos. E aí a gente então trabalha a quantidade para garantir que você não vai engordar, obviamente. Pelo contrário, você emagrece e combinando os alimentos corretamente. Só que quando a gente estruturou tudo isso, ela ainda assim estava lá jantando com o marido dela na sexta, tomava um café da manhã com o marido no domingo e ela conseguiu emagrecer. Então, o que eu quero que você saia desse vídeo entendendo, o que mais compromete os teus resultados e o teu emagrecimento é o desalinhamento de expectativa que você tem. Você está muito focada em perder um peso extraordinário, só que você não está vendo a tua realidade. O que seria essa realidade? Poxa, eu não tô tão... Eu estou me esforçando 80%. Então eu vou ter um resultado de 80%. Mas se você começar a olhar ao contrário e falar assim, cara, o que eu estou disposta a fazer nesse processo? Eu estou disposta a abrir mão de tudo? Essa paciente não estava disposta a abrir mão do jantar dela no domingo, na sexta. Ela não estava. Então ela falou, Lucas, eu vou fazer aqui 70%, 80%. Tá bom. E teve resultado. Então, o que você está disposto a fazer? Isso aqui, beleza, pronto. Alinhamento de expectativa. Você não vai se frustrar, você vai conseguir ter resultados. No longo prazo você vai ser transformado. Tem que pensar assim, esquece esse lance de resultado rápido. Isso não funciona. Você não engordou o que você engordou em 3 meses? Essa paciente levou 10 anos para engordar 10 quilos. Em 2 meses ela perdeu 3. Olha isso. Olha isso. E parece rápido quando a gente faz essa comparação, mas não é rápido. 2 meses, 3 quilos. Você vai ver promessas na internet, 20 quilos em 45 dias. Isso é mentira. Pelo menos não é sustentável. A própria ciência mostra que não é possível ter essa perda de peso tão grande em pouco tempo. Alinhando essa expectativa, para que você possa ter resultados como essa paciente teve, você tem que focar agora no seu intestino. Esquece os métodos tradicionais de emagrecimento. Para de querer ficar fazendo dietas restritivas. Não funciona. Você sabe disso. Começa a fazer algo novo. Eu vou olhar então para o meu intestino. Lucas, então o que eu tenho que fazer na alimentação quando o meu foco é o intestino? 3 coisas. Rotina alimentar. 5 refeições ao dia. Dentro dessas 5 refeições, controle de quantidade. Dentro desses alimentos, você tem que estar sempre focando em combinar os alimentos corretamente. Eu vou deixar um vídeo complementar a esse aqui, tá? É o vídeo do jejum, que é a segunda etapa do meu protocolo, que foi inclusive a etapa que essa paciente tinha finalizado. Dentro desse vídeo aqui, você vai aprender sobre esse segundo passo, mas eu também deixo ali uma orientação de como que você pode aplicar o primeiro e o segundo passo. Agora, se você quiser ter um plano alimentar personalizado para você, começar o quanto antes, ter um direcionador e botar essa mão na massa para você conseguir perder até 4 quilos já nos próximos 15 dias, acabar com o estômago alto, gases, eu vou liberar aqui para você o primeiro passo, na verdade o plano alimentar do primeiro passo, tá? Que vai te possibilitar dar esses passos logo agora para ter esse resultado.
Esse plano alimentar se chama Cardápio Desinflama. É justamente o cardápio que eu disponibilizo para as minhas pacientes, onde lá tem as combinações certas dos alimentos para você desinflamar o intestino, acabar com o estômago alto, gases, intestino preso. Vai ter as quantidades certas para você começar a destravar essa perda de peso, perder gordura, desinflamar, desinchar, podemos dizer assim. Por isso que em 15 dias já é possível perder esses 4 quilos. Vai ser de água que você está retida e também de gordura. E vai ter a rotina certinha, as 5 refeições, exatamente como que você tem que fazer para que você comece a ter resultados que com certeza há anos você não tem. Aproveita a condição especial, esse cardápio ele custa R$ 97,00, eu estou liberando agora por R$ 49,90. Aqui na descrição vai estar o link para você garantir. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, curte para eu saber. Compartilha com uma amiga que tem mais de 40 anos e tá tentando emagrecer, mas não consegue. E se você ainda não é inscrita no canal, mulher, se inscreva, porque 50% das mulheres que assistem os meus vídeos não são inscritas no canal ainda. E a sua inscrição me ajuda a crescer, mostrar para o YouTube que esse canal é relevante e você também vai ter toda semana acesso a novos conteúdos falando sobre intestino, emagrecimento para você que tem mais de 40 anos. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Fica com Deus. Te vejo no próximo vídeo.